Boa tarde a todos. Hoje é dia 19, né, Marcos? Hoje estou aqui com o Marcos, ele é o responsável pelo marketing do escritório. Marketing que eu digo no sentido de dar respostas coletivas, né? Porque, dado o número de associados, a gente necessita de algum tempo de alguém que fique atento aos questionamentos que são trazidos às nossas caixas de e-mails, né? E também pelas outras vias. Então o Marcos ele filtra essa necessidade de informação e quando é o momento a gente vem aqui, atualmente a gente vem aqui e fazemos os vídeos necessários para isso. Então nada mais justo do que apresentar e até para mostrar para o policial militar, para os associados da MESP, né, a porta de entrada, né, é o departamento dele, do Marcos, e aí encerrando esse ano já com uma sugestão de que ele vai trabalhar muito ano que vem, né, Marcos? Graças a Deus. Tá? Então vamos lá, pessoal. Nossa vinda aqui hoje é relevante por conta de informações passadas na data de ontem, demonstrando um certo desespero aí de alguns advogados e captadores, né, vamos dizer assim, né, pessoas que estão tratando o direito e tratando uma questão do policial militar de uma maneira francamente comercial, tá? Não existe nenhuma conotação jurídica, não existe nenhuma lealdade. Algum dos vídeos eu até ouvi, vídeo não, áudio, né, e até de duvidar que aquilo lá está sendo falado por um advogado. E aí a gente fez uma pesquisa, né, nessas pessoas aí, a gente filtrou melhor quem são. É de um grupo, e isso que nos traz muita preocupação, é de alguns grupos de WhatsApp que eram tocados pela falecida e honrosa Fátima, uma pensionista que a gente trabalhou um bom tempo aqui com ela, prestando informações, e sempre sem caráter comercial. Nunca divulgamos o escritório junto à Fátima, nós só respondíamos perguntas, e muitas perguntas a própria Fátima respondia e sequer citava meu nome, porque ela me ligava e pedia alguma informação, eu dava e eu não fazia sequer propaganda, né? Eu respondia e falava, olha Fátima, pode dizer isso. Ela faleceu, ela teve um câncer galopante e ela faleceu, ela não está aqui mais com a gente, né? Não está entre nós mais, e o grupo ficou, acho que para 2 policiais militares que já tocavam aquilo ali com uma certa intenção comercial, né? Acho que era alguma coisa de compra de precatório e também empréstimo de dinheiro consignado, né? E esse grupo ficou até mais hostil nos dias de hoje, especialmente quando ontem divulgou uma ideia de sair de associada, porque a desembargadora da 13ª Câmara fala que é desnecessária a filiação, e eu vou esclarecer alguns pontos sobre isso. Vamos lá. Primeiramente, o que cabe falar, são 2 pessoas bem desqualificadas, né? Tanto o captador, que acho que é policial militar, né? E aí não demonstra nenhum respeito com a classe policial militar, com os colegas, né? Não demonstra nem diferença, na verdade, né? Ele trata o policial militar como se fosse um garimpo e ele usa e abusa das práticas desleais para tecer um cenário, desenhar um cenário que não existe e fazer com que o policial seja levado a abandonar a associação, abandonar a ação coletiva e trilhar os caminhos que ele vai colocar lá como sendo mais rápido e menos custoso, né? É isso que ele fala, mas a gente antecipa que é pura mentira, não tem nenhum fundamento, tá? A primeira questão que cabe falar sobre isso é que no Instagram de um deles, né? No Instagram de um deles, o Marcos vai colocar inclusive aí, está qualificado como administrador de FDIC, ou seja, de fundos de investimento que compram precatórios, né? Então, muito provavelmente ele quer captar gente, o plano é esse, ele vai captar gente, vai fazer um procedimento lá de 2 ou 3 meses, e se for exitoso, eu vou dizer lá na frente que ele corre-se um risco muito grande de não ser exitoso, não dar em nada. Caso fosse exitoso, certamente ele veria o segundo assédio, né? Que é a opção que o policial tem de esperar lá 2, 3 anos para guardar o precatório, ele certamente vai assediar para vender, né? E o que a gente vê aqui na prática são valores de 10, 15% no máximo do que vale o precatório, né, Marcos? Exato.
E a gente vê aqui situações de clientes, inclusive, que vende o precatório e 2, 3 meses depois o grupo dele recebe, tá? E principalmente em processo de área de nativos, que não é o caso aqui. Mas vamos lá. O convite dessas pessoas, assim como de outro escritório, né, tem também, acho que é aquele Lentatori, né, eles fazem muito isso. Tem um pessoal ali, uns coronéis de Araraquara, de região de São José dos Campos, aqui de Araçatuba também, como é o escritório Lentatori. Tem os coronéis também que de uma hora para outra viraram gênios da advocacia, né? E a gente sabe que não é isso, não é gênio, não sabe, mal sabe copiar e colar. Mas vamos lá. Essas pessoas ela induzem o policial militar a pensar que, da forma que a julgadora da 13ª Câmara modulou a questão, dizendo que não precisa ser associado, né, já deixaria todo mundo à vontade para não ser associado e receber o direito. Porém, não é bem assim. E eu tenho todo o respeito pela 13ª Câmara, pela posição tomada. Na verdade, existe essa máxima de que o mandado de segurança beneficia toda a categoria, porém, também existe muito forte no STF, e eu já adianto que o Estado vai levar, não digo o nosso processo da associação, né, que já não tem mais, essa questão já foi caminhada e já foi perdida pelo Estado, mas nessas execuções mal dirigidas, né, onde se sustenta a não filiação, o Estado certamente vai se armar com recurso extraordinário, onde levará o STF a dicção de que o não sendo associado não pode se beneficiar. E o STF tem sim uma corrente muito forte, né? Hoje mesmo a gente viu aqui decisões recentes, agora de 2023, de agosto, que diferencia o sindicato das associações, tá? Então, o que a 13ª Câmara está fazendo é utilizar um direito que também é forte, mas não é unânime, ele não é único. Da mesma forma que existem posições dizendo que o mandado de segurança beneficia a todos, a toda a categoria, independente de ser associado ou não, existe no STF uma distinção entre associações de caráter civil, que é o caso da Associação dos Oficiais Militares, Associação de Cabos Soldados e outras, dos sindicatos. Então, o que eu estou dizendo? O STF, ele entende também que o mandado de segurança deve beneficiar toda a categoria, porém, ele faz a distinção para as associações. Por quê? Quando se trata de associação e não de sindicato, é preciso considerar o estatuto, o que prevê o título, e se existem muitas associações representando a mesma categoria, que é o caso. A UMESP, ela divide aí a representação de policiais militares do Estado de São Paulo com mais ou menos, pelo menos umas 10, né? Pelo menos uma dezena de outras associações. Isso não acontece nos sindicatos. Os sindicatos são únicos. Os sindicatos, pelo princípio da unicidade sindical, ele é único no seu território de atuação. Então é lógico que quando ele ganha um mandato de segurança, quando ele tem procedência de um mandato de segurança, é lógico que ele beneficia toda a categoria, porque a única forma do profissional, vamos dizer assim, por exemplo, o comerciário, a única forma do comerciário se ver representado por uma entidade, no caso uma entidade sindical, é através daquele único sindicato, o que não é o caso das associações, né? As associações, elas são diversas, né? Então, dadas as peculiaridades da representação da UMESP, que tem um estatuto voltado somente para os seus associados, que requereu o direito somente para os seus associados, né? Certamente a PGE vai levar, para aqueles que não estão associados, não são associados, vai levar recurso extraordinário muito bem montado, muito bem alicerçado, na máxima de que o direito ali conquistado foi por uma associação de caráter civil e não um sindicato, tá? E nós temos aí decisões bastante claras, né, uma dicção muito fácil de ser entendida, de que no caso das associações é independente a data de filiação, mas se exige, isso eu estou dizendo pela leitura de julgados do STF, leituras de julgados do STF recentes, né? Nessa casa, lá no STF, também no STJ, tem decisões de 2022, de 2023, no sentido de que pode sim o associado a qualquer tempo se beneficiar do direito, porém, necessariamente ele precisa ser associado, tá? O STF inclusive tem dado
tem provido recursos do Estado e tem provido recursos de policiais militares tirados de ações de quinquênio e sexta parte da Associação de Cabos Soldados, que nós patrocinamos, né, de pessoas que não estão associadas e se aventuraram com advogados que propõem execuções individuais, dizendo que vão ser mais rápidos, certamente o trabalho deles é mais rápido na confecção, porque eles só copiam, né? Mas no trâmite não é, no trâmite todo mundo tem um trâmite igual, tá? Então, o que vai acontecer na prática? O que a gente vê, não digo todo dia, mas é rotineiro, né? A gente sempre está vendo isso. Policiais que se aventuraram nessa ideia de ir para uma ação individual e que perderam, depois de 3, 4, 5 anos perderam. E se perder, e já deu 5 anos, já deu 60 meses o trânsito julgado, não tem como voltar e falar, agora eu quero ir no lugar certo, agora eu quero ir no caminho certo, tá? Então, a minha fala hoje é para esclarecer isso. Isso não é verdade. Quem fala que isso, a 13ª Câmara está sim sendo provocada por parte da jurisprudência, porém há divergências, né? Essencialmente quando se trata de mandado de segurança coletivo impetrado por associação e mandado de segurança coletivo impetrado por sindicatos, tá? Eu entendo que a 13ª Câmara, com todo respeito, ela está articulando um direito válido, um direito que é aceitável no mundo jurídico, porém ele não é único ainda. Ele não é, a linguagem jurisprudencial não está sedimentada na única leitura da 13ª Câmara. Recentemente, como eu disse, no STF tem leituras que dão conta de que o mandado de segurança impetrado por associação, ele pode sim beneficiar todo o policial militar que esteja na associação e que tenha entrado na associação a qualquer tempo, mesmo depois da impetração e até hoje. Porém, o STF, nesses casos, nós temos várias decisões que vêm exigindo a filiação, tá? Então, estou querendo dizer em síntese, é certeza de que se eu entrar com um advogado terceiro, até que se fosse isso, certeza, nós mesmos faríamos, tá? Nós mesmos faríamos, porque eu não perderia meu cliente, eu não deixaria de ter o policial militar, né? Eu atenderia aqueles que são associados e atenderia aqueles que não são associados, lógico que eu faria, né? Só que o único caminho que não tem tormenta, o único caminho que a gente vai conseguir realmente implantar o direito e não vai ter recursos extraordinários mais, né, e recurso extraordinário, inclusive, muito bem montado pela PGE, pelo Estado, é ficar associado, se manter associado e aguardar o cumprimento, tá? Então, a minha vinda aqui hoje é para dizer isso, para desfazer esse contexto que foi criado ontem, essa narrativa falsa de que, embora seja verdade que a 13ª Câmara tenha dito isso, dizer que o caminho é certo, que não vai ter pedras, não vai ter nada. Não é bem por aí, tá? Não é bem por aí. Inclusive, já peço para o Marcos aqui colocar algumas inserções de imagens, de trechos desses julgados, inclusive agora de 2023 e 2022 especialmente, que são os mais recentes. Não adianta nada eu vir falar alguma coisa aqui e pegar um julgado lá de 1978, de 1988. Eu vou pegar os de 2023 e 2022, tá? A outra questão que a gente fala muito é de que a via é mais rápida, que, olha, eu faço um cálculo, né? Ele chega a falar, né? O Litatori também fala isso, né? O Litatori fala que a gente está impedido, os coronéis lá de Araraquara também falam que a execução individual é muito mais rápida. Não é verdade, até porque, apesar do processo ser coletivo, é tratado individualmente, né? Então, vamos dizer aqui, se tiver 30 mil associados, os 30 mil associados vão ser tratados individualmente, em processos, assim, geralmente em processos de 10 pessoas no máximo, tá? Que, por exemplo, por ser um único processo, uma única forma de cálculo, uma única forma de título executivo, um único requerimento, isso facilita, como se criasse uma produção em linha, diferentemente de linguagens que vão ser utilizadas nesses N advogados, que eu chamo de piratas aqui, né? De invasores. Cada um usa uma dicção diferente, cada um usa um cálculo diferente, cada um usa uma correção diferente. Então isso cobra do julgador um cuidado especial, isso cobra da PGE um cuidado especial de ver embargos, tudo isso. Sem contar, como eu disse há pouco, que além de tudo isso, além de ser uma execução mais confusa, ainda tem a necessidade do Estado combater em RE. No caso da associação,
essa dificuldade não vai ter, essa questão da legitimidade já está abrangendo os associados, nós não vamos ter esses embaraços. Tá? Então, essa questão de que é mais rápida, de que é tratado coletivamente, é mentira, é palavra jogada, né? São palavras jogadas com a clara intenção de colocar a sorte aí o policial militar, de criar um cenário, criar uma narrativa desfavorável, mas não é assim. O processo, por exemplo, o pagamento de precatório é pago para o Marcos, é pago para o Negri, né? Não é pago para a associação, não vai ser pago, é pago para a pessoa, para o CPF, para o RE, para o RG. Então, o cálculo é individual e o pagamento é individual. A forma que é tratado, por exemplo, vai ser um único percentual de juros, um único percentual de correção, vai ser um único pedido baseado em datas. Então, isso cria uma espécie de produção em linha, torna-se, na verdade, muito mais rápido. Tanto é que nós temos vários, né, milhares de pessoas que já receberam precatórios RPVs aqui do escritório, e eles sabem disso, né, que é muito mais rápido e muito menos tormentoso. O escritório conta com duas plantas próprias, não é alugada com mais de 20 advogados, então não é um negócio aventureiro. Tá? Então, essa questão de que é mais rápida não é verdade. Tá? Essa questão de que os cálculos vão demorar, pelo contrário, os cálculos, eu até anotei aqui para não me perder, os cálculos estão prontos, né? Eles são atualizados mês a mês, conforme o policial deixa de receber. Então, por exemplo, vencida rescisória, eu vou falar, né? Essas pessoas estão colocando, como dizem aqui no interior, estão colocando o carro na frente dos burros, né? Mais ou menos assim, e bem referendando aí os animais também, burros. Vejam bem, a questão é a seguinte: se, no caso, eu já disse que lá atrás, que nós teríamos alguma turbulência, assim, mas que a gente vai pousar em segurança. Pousando em segurança, ocorreria o cumprimento da obrigação de fazer. Feito o cumprimento da obrigação de fazer, na semana seguinte, né, só por uma questão de conferência, vai ser apresentada a execução. Se for de 30 mil associados, de 30 mil associados. Se for de 29 mil associados, de 29 mil. Se for de 35 mil, vai ser apresentada uma petição, né, com grupos de 10, e nessa petição contendo o valor exato de cada um. E aí o Estado vai considerar idades. Tá? Você vai entrar numa fila com todo mundo. Eu vou entrar individual. Se você entrar individualmente atrás do processo da Unesp, está entendendo? Né? Os senhores estão me entendendo? As senhoras estão me entendendo? Né? Então, se, por exemplo, eu vou lá e ajuizo a execução, o cumprimento da obrigação de fazer, aí passa a vir, acontece o apostilamento, passa a vir mês a mês no holerite do policial militar. Na semana seguinte, eu ajuizo a execução de sentença, tá? Cumprimento de sentença, a execução da sentença. Esse ajuizamento ou será num único processo, ou será em vários processos divididos de 10 a 20 pessoas, tá? Muito provavelmente será em um processo, porque não é indiferente, sendo em um ou sendo em vários com 10 pessoas, será tratado individualmente, não tem forma de ser tratado diferentemente. E o que acontece? Vem lá um policial que entrou com uma ação com um terceiro, ele entra atrás, né? Toda expedição de precatório que vai à frente, não tem como você, quando se colocar no meio, se colocar à frente, tá? Então, é assim que a gente faz aqui, não é de hoje, eu estou há 20 anos fazendo isso, tá? E ontem me assustou muito uma situação que foi colocada, né? Me parece que acho que eles acharam que a gente estaria desatento, né? Por conta do recesso. A gente não está desatento, a gente vai continuar trabalhando, tá? A gente vai continuar a prontidão. E voltando a falar, falou e não falou do processo. O processo eu continuo dizendo o seguinte, eu continuo com a mesma confiança, né, dizer que apesar da tormenta, apesar aí da turbulência, a gente vai, né, pousar em segurança. É mais trabalhoso, mas a gente acredita que o ano de 2024 deve começar bem para o público policial militar. Esperamos que isso aconteça, trabalhamos para que isso aconteça, tá? E a gente até acha estranho que essas pessoas não sabem nada do processo, causam um caos, né?
Por exemplo, toda pressa é nossa, mas pressa é uma coisa, desespero é outra. Nós não estamos desesperados, nós temos que trabalhar, tem um ritmo do judiciário, tem um ritmo da PGE, né? Tem um ritmo do próprio processo, do próprio direito em si, então não tem como pular etapas. É uma rescisória totalmente descabida? É uma rescisória totalmente descabida, só que existe a possibilidade, o Estado pode fazer o uso, ainda que indevido, da rescisória, né? Quem vai dizer que o uso é indevido, que a rescisória é descabida, não é o Estado não vai se acusar, o Estado não vai dizer, vou deixar de fazer uma rescisória porque eu não acho certo. Não, o Estado vai queimar mais um cartucho e vai precisar o judiciário dizer, a rescisória é descabida. Então não tem aqui nenhum desespero. A gente tem que trabalhar, e existe sim um interesse nosso de apressar tudo, né? Mas é no ritmo da regra, no ritmo da lei, é no ritmo da tramitação processual, tá? E fora isso, uma questão que eu fiz, que eu fugindo um pouco do direito, eu tratei de traduzir aqui no âmbito matemático, eles dizem o seguinte, não, olha só a matemática, sem esquecer, sempre lembrando, que o que eles estão propondo, que o que eles estão propondo é incerto, né? Porque se a primeira vista, 13ª, volta a dizer, se a primeira vista, 13ª Câmara entende que é extensível a toda a categoria, tem divergência, forte divergência no STF em relação às associações que comungam representação com outras associações no mesmo ambiente de categoria profissional. Espero que tenham me entendido nisso. Então, além da oferta desses advogados invasores não ser certa, né? Pelo contrário, é muito duvidosa, também não é econômica, Marcos. A gente aqui conversando, veja bem, a associação, por regra, nessa ação aqui, a gente aplica 20% de honorário, né? E a gente tem visto aí os advogados invasores cobrarem em média 30%. E a maioria desses advogados invasores também são vendedores do quê? Compradores do quê? Precatório. De precatório. Então tem isso. Eles não pensam só nos honorários que eles vão ter de 30%. Eles vão usar isso como persuasão. Falar, já tenho 30%, eu vou te dar mais tanto, né? E você vende esse precatório para a gente. Eles comercializam. Esse mesmo que fez essa narrativa de ontem, o Instagram dele consta ali, administrador, né? Administrador de FDIC de precatórios, né? É isso mesmo, olha lá. É representante de fundo FDIC para compra de precatório. Então vejam bem a intenção dessas pessoas. E aí ele fala que é mais econômico. Eles acham que pagar a mensalidade é econômico. Vejam bem, o honorário de 30% para 20% da associação já dá uma diferença de 10%. Esses 10% que o policial pagaria a mais, caso eles fossem vitoriosos, e sobre isso eu já falei, tem muita dúvida, mas caso eles fossem, e isso tem muita, mas muita dúvida mesmo, se pagaria 10%, o policial teria que pagar 10%. 10% a mais que ele paga, a mais de honorários, representam 22 anos de mensalidade. São 22 anos de mensalidade. Aí, isso não inibe do meu escritório e associação, até porque não é que a gente vai fazer o bem para o policial militar se a gente ignorar essa regra. A gente só faria o bem para o advogado invasor que trata a classe policial militar como garimpo. Tá? Então a gente não vai fazer isso de forma alguma. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com pedido de reserva de honorários. Inclusive nós já temos alguns honorários reservados em ações de quinquênio e sexta parte de policiais que pleitearam por advogado, usando a nossa ação, pleiteou com advogado particular, né, tentando evitar a mensalidade da associação. O que aconteceu? Ele vai pagar os 30% para o advogado que ele escolheu lá para o invasor, mais os 20% da associação. Ele ficou com 50% de honorário já. Tá? Isso é regra. Isso é regra, inclusive, pacificada em tema de repercussão geral, em tema repetitivo no STJ. Tá? Então, se por exemplo, num caso que eu acredito que não é firme, né, não é nem um pouco firme, mas se acontecer, por exemplo, de um policial contratar um advogado terceiro e pleitear o ALI 100%, ele vai ter, como eu disse, 10% a mais de valores de custo de honorário, para que fique bem claro de que essa narrativa de que é mais econômico, fazendo conta somente do valor da mensalidade, não é. A associação tem outros benefícios. Por exemplo, nós temos aqui dentro do escritório um promotor de justiça, um procurador de justiça que se aposentou no ano passado, atuando nos processos
de resistência do policial militar na área criminal, né? Nós temos advogado especializado na área administrativa, e nós temos claramente pessoal, inclusive eu, especializado na área de direito público, né? Então, não é mais econômico se você pensar só na questão de mensalidade, que é R$90. Como eu disse, a diferença de 20% para 30% que os advogados invasores cobram, essa diferença é de 10%. Esses 10% para um praça que já estava na Polícia Militar desde 2014, vai representar em torno aí de R$24 mil. Isso dá em torno de 22 anos de associação. Então, só o que ele pagaria mais para o advogado invasor, dá para ele ficar 22 anos na associação. Sem contar que eu ainda posso, nós faremos, nesses casos, reserva de honorários. Então, não adiantou nada a pessoa ir lá buscar um advogado terceiro, que nós faremos reserva de honorário daquilo que foi trabalhado pela associação. Ou seja, além dos 30% que ele vai pagar para o advogado invasor, ele vai ter que pagar os 20% da associação. Aí, o custo a maior não vai ser mais de 20%, vai ser de 30%, porque eram os 20% que era da associação, mais os 30% que ele contratou um advogado terceiro. Sendo, como eu já disse, não tem adiantamento de recebimento, não tem nada, não garante nada entrar. O que garante é um processo duvidoso, um processo muito tormentoso que vai ser levado até o STF pelo PGE, isso aí garante. Quem entrar com terceiro vai enfrentar um processo longínquo mesmo, né? Então, o que eu vejo assim, nesse caso de 30% a mais, dariam 66 anos de filiação à associação. Então não tem lógica jurídica, não tem lógica econômica, tá? Mas infelizmente eu entendo isso, porque existe um assédio muito grande, né? Um bombardeio, a gente fala sozinho isso, é só o nosso escritório que está falando isso, é lógico, né? Mas nós já qualificamos 114 advogados invasores, nós já identificamos 14 mil ações nos quinquênios, sexta parte, ala inativo, ações coletivas que nós já fizemos, nós já listamos 14 mil ações, em todas elas nós entraremos com reserva de honorários, tá? Todas elas. Então, o que eu digo para os senhores e para as senhoras, aguardem, até porque não adianta nada apertar o passo, né? Porque se sair, vai sair pela UMESP e de uma vez só vai ser implantado para todos que estão lá associados. Esse pessoal vai ter que esperar o primeiro movimento nosso para fazer alguma coisa. Esses invasores aí que dizem que vão acelerar o processo, mentira, eles precisam aguardar os nossos movimentos para então fazer alguma coisa. Eles não podem interferir no processo, tá? Então fiquem de certo modo tranquilos, né? Eu estou tranquilo. Eu só estou trabalhando, mas eu não estou desesperado. Eu estou trabalhando com eficiência e com qualidade. E espero chegar onde eu quero chegar. Tá? De modo que qualquer oferta que venha a ser feita não tem cabimento nenhum. Sem exagero, sem qualquer exagero. Até agora eu não vi ninguém bem intencionado em relação. Está falando que o Negri está falando isso para segurar. Não estou. Eu só estou dizendo o seguinte: essas pessoas estão dizendo mentira. Eu sou obrigado a dizer isso porque eu sei que é mentira e meu trabalho é esse. Agora, se o policial mesmo assim quiser optar, eu não posso segurar. Não posso falar, não vai lá. É o policial que vê. O que eu estou tratando de fazer aqui é repelindo uma mentira, e muitos deles utilizam o nome do escritório, o nome da MESP. Então eu me sinto convocado, eu me sinto à vontade para falar que eu não fiz isso, eu não falo isso, eu não atraso o processo. Eu não trato o processo de forma genérica, não, cada um é tratado individualmente. Isso é mentira, de que o processo coletivo é como se fosse manobrar um trem com 40 vagões, não é. A gente manobra vagão por vagão, não tem nada disso, tá? Então, agora, por exemplo, eu vou sair da associação mesmo assim, eu também não posso impedir isso. Eu só estou dizendo o seguinte: se a decisão for tomada por essa mentira, certamente é uma decisão errada. Tá? Eu sei que é errada, eu sei que é mentira, mas cabe ao policial militar decidir. Um negócio que eu tenho de sobra, e sem nenhum impulsionamento. Para mim é muito tranquilo tratar o policial militar com lealdade. Não tenho nenhuma remitência em relação a isso, né? Eu fiz a minha vida profissional nesse meio, não sei trabalhar de outro jeito. Como eu já vim aqui várias vezes, eu peguei e falei: vai demorar, não posso falar. A gente às vezes está contente com o resultado, mas a gente não pode falar porque a gente acaba municiando o advogado invasor, a gente acaba municiando a PGE. Então, nosso jeito de trabalhar
é trabalhar em silêncio, tá? Agora aqui eu não estou trabalhando, eu estou só tentando trazer o policial para o rumo da informação correta, só isso, só estou tentando. Eu quero fazer isso, mas cabe ao policial militar decidir, tá? Independente, eu sei que eu não vou representar toda a categoria, isso é certo, apesar da 13ª Câmara ter dito isso, eu sei que a UMESP não tem estatuto para isso, eu sei que a PGE vai vir com um recurso muito bem alicerçado para combater isso, e eu sei que o STF, principalmente mais do que o STJ até, tem repelido essa ideia de que associações de caráter civil que comungam uma representação de uma única classe de policiais militares com outras associações de mesma representatividade, eu sei que o STF tem exigido a filiação, que seja lá associado. Então, para mim é muito tranquilo chegar, não é hoje, não é amanhã, não foi ontem, para mim é muito tranquilo toda vez que eu me expressar para o policial militar falar a verdade do que eu penso, do que eu prospecto, do que eu já vi, do que eu entendo de direito. Aí o policial fica à vontade, eu espero que eu fico tranquilo que eu consigo ir para casa, eu consigo seguir meu trabalho aqui de forma completamente honesta, tá? E é isso, né? Fiquem à vontade para decidir, espero que eu tenha realmente influído aí. Eu acho que hoje é muito fácil, o Marcos vai ajudar nessa pesquisa, vai colocar nessa conversa, mas também tem os sites aí dos tribunais, é muito fácil ver isso, não é difícil não. Tá? Muitos policiais têm na família um advogado, tem alguém para perguntar. Então acreditem no bom direito, e certamente o melhor direito não está morando do lado aí dessas pessoas não, tá bom? Um abraço a todos e feliz Natal e feliz Ano Novo. Estaremos aqui durante esse período e mais forte, ainda mais presente. O Judiciário entra em recesso amanhã, a partir de 2024, onde a nossa tônica aqui, o nosso dever principal será o encaminhamento do ALI para a folha de pagamento dos policiais militares, em especial, logicamente, aqueles que estão associados à MESP. Também, um abraço a todos.